Graça e paz, queridos. É uma alegria para mim ter a oportunidade de, mais uma vez, trazer uma palavra, ministrar uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas, para os nossos corações. Queridos, hoje eu queria falar de algo que para mim é uma riqueza inestimável, algo que Deus nos entregou e que tem um valor incrível. E essa palavra se encontra lá em Deuteronômio 29:29. Vamos abrir? Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Diz assim: há coisas que não sabemos e elas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas o que Ele revelou, isto é, a sua palavra, é para nós e para os nossos descendentes. Amém? Glória a Deus. Querido, não lhe parece uma riqueza enorme o fato de Deus nos ter entregue esse presente? Queridos, a revelação da sua palavra, a revelação da sua vontade, a revelação do seu santo plano a nosso respeito. É muita coisa, irmão. Trata-se de um presente que não tem preço. Só na glória nós teremos noção do real valor desse presente. E o que me deixa mais maravilhado com esse versículo é que ele diz de maneira muito clara para nós que esse presente não é só para mim ou para você. É um presente para os nossos filhos. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Deus nos entregou um presente tão abundante, tão rico, que não precisamos economizá-lo, de maneira alguma. Ao contrário disso, Deus espera e nos orienta que nós façamos uma distribuição desse presente aos nossos filhos. E é nesse ponto específico que eu queria me deter hoje. Eu quero falar um pouco sobre essa responsabilidade, essa nossa atribuição, que é tão linda, né? Que é dar acesso aos nossos filhos a essas preciosidades da revelação do Senhor na sua palavra. Amém? Sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. E queridos, nós vivemos num dia, em tempos tão difíceis, né? Esse contexto de quarentena, de isolamento social, e nunca foi tão fundamental nós tomarmos posse desse presente, que é a palavra de Deus. E eu digo isso nem por conta da nossa vida própria, da nossa própria vida espiritual, porque você, crente maduro que é, eu sei que você tem participado dos cultos online, tem feito as suas devocionais, tem buscado o Senhor em oração, então, quanto a isso, tranquilo. Mas esse contexto que vivemos hoje deve nos trazer de volta às Escrituras, principalmente por conta dos nossos filhos. Nunca os filhos dependeram tanto da liderança espiritual dos pais como agora. Agora que não temos salinha de escola bíblica dominical para levá-los, agora que não estamos indo à igreja, nesse período, a responsabilidade de ministrar os nossos filhos com a palavra de Deus, uma responsabilidade que sempre foi nossa, ficou ainda mais importante, mais relevante. Até porque hoje não temos com quem dividir essa responsabilidade, né? E nesse contexto, eu acredito que muitos estão se esforçando para ensinar os seus filhos as verdades e riquezas do Evangelho. Não tenho dúvida disso. E eu oro para que essa seja uma mudança duradoura. Não que a quarentena seja duradoura, não é isso. Mas que essa mudança que a quarentena tem trazido, essa mudança de postura em relação à administração dos pais na vida espiritual dos seus filhos, essa sim, que ela seja duradoura. Eu oro para que os frutos que o Espírito Santo está gerando no meio dessa crise sejam frutos espirituais e frutos que permaneçam. Especialmente esse fruto, pais que não abrem mão de ministrar a palavra de Deus na vida dos seus filhos, principalmente em tempos de crise. Por isso, hoje eu queria dar uma contribuição sobre essa questão e chamar você a uma reflexão sobre como estamos ministrando os nossos filhos. Perceba, a questão não é nem se estamos ministrando os nossos filhos. Essa é uma questão superada. Eu acredito que já estamos cientes dessa necessidade. A questão que eu queria falar é sobre como. E para falar disso, eu queria compartilhar com você algo que aconteceu comigo essa semana. Esses dias eu estava estudando com meu filho Gabriel para uma prova de matemática, uma prova online. Porque agora, né, na quarentena, você que é pai faz de tudo, né? Você é pai, professor, cozinheiro, médico, tudo. E detalhe, nessa função de professor você tem que dar conta de todas as matérias, né? Na escola cada professor cuida de uma matéria, né? A gente não, a gente tem que dar conta de todas. Mas enfim, o fato é que a prova era de matemática. E enquanto eu estava ali estudando com o Gabriel, eu fui percebendo algo e Deus me fez lembrar de como eu havia aprendido matemática na época de escola. E então eu me dei conta de que nós não aprendemos matemáticas com números. Na verdade, não. Na verdade, nós aprendemos matemática com histórias. É por meio de histórias que você aprende, por exemplo, o conceito de quantidade. É por meio de histórias que você entende as 4 operações básicas.
Sem as histórias, os números e os sinais aritméticos, eles não passam de rabiscos no papel, rabiscos sem qualquer significado. Somente as histórias podem trazer os números para a vida real, trazer do abstrato para o real. Eu tenho 5 maçãs, dou uma para você, fico com quantas? Agora faz sentido. É assim que aprendemos e é assim que ensinamos tudo na vida, com histórias. Aprendemos e ensinamos com histórias. Sabe quem sabia muito bem disso? Jesus. E é por isso que ele ensinava os princípios da palavra de Deus por meio de histórias. As mais famosas histórias de todos os tempos, como por exemplo, a parábola do semeador. Jesus poderia muito bem chegar aqui na Terra e impor uma lista de regras, não podia? Afinal, ele era o próprio Deus em carne e osso aqui na Terra. Mas como Jesus queria que nós entendêssemos e internalizássemos os princípios por trás das regras, ele preferiu o quê? Nos contar histórias. Porque as histórias são um veículo formidável para trazer conceitos abstratos para o mundo real. É assim com a matemática e é assim com quase tudo na vida. E aí eu te pergunto, não é exatamente isso o que queremos para os nossos filhos? Claro que sim. Quando ensinamos a palavra de Deus para as crianças, não queremos que elas meramente aceitem uma abstração que apresentamos ali naquela hora, mas sim que elas internalizem uma verdade, um princípio, algo que vai fazer parte da vida delas, algo que vai construir a visão de mundo delas. Em outras palavras, o que nós queremos é que o ensinamento gere frutos, e frutos que permaneçam. Não é verdade? Nós queremos que elas conheçam o caminho, e mesmo depois de grandes, jamais se desviem dele. Se é assim, querido, por que não utilizar o mesmo método de Jesus? Se Jesus ensinava com histórias, por que nós ensinamos com regras abstratas? Já parou a pensar nisso? Por que não fazemos como Jesus faria? Por que preferimos estabelecer regras e outras coisas ao invés de mostrarmos o princípio de Deus em cada orientação que a palavra de Deus nos dá? Por exemplo, vamos pegar o básico. Vamos tentar aqui começar simples aqui. Vamos falar do básico, das coisas básicas que tentamos ensinar aos nossos filhos. Vamos pegar o exemplo dos 10 mandamentos. Quando nós ensinamos os 10 mandamentos, nós queremos que os nossos filhos decorem, não é verdade? E eles são obedientes, eles vão decorar. O Gabriel, meu filho, por exemplo, ele decorou. Mas uma vez, depois de listar um a um os mandamentos para mim, ele me fez uma pergunta que me desconcertou. Ele disse assim: pai, o que é honra? O que significa honrar pai e mãe? E ali eu tinha 2 opções. Ou eu dava para ele o léxico, o conceito, a análise sintática, morfológica, etimológica, a descrição que está no dicionário, ou eu contava uma história. E aí eu fui pelo segundo caminho. Contei uma situação que eu vivi quando eu era criança, quando eu tinha mais ou menos a idade dele. Eu contei que naquela época, quando eu e meu irmão, a gente jogava futebol na rua, depois de correr bastante debaixo do sol escaldante, sol quente ali de 40 graus, a gente entrava correndo em casa para tomar uma água gelada. E o meu irmão tinha o péssimo hábito, não sei se ele está assistindo, mas ele tinha o péssimo hábito de tomar água direto na garrafa. E isso irritava demais a minha mãe, porque afinal, o que as visitas iriam pensar quando minha mãe oferecesse para elas uma água babada pelo meu irmão? Ela repetia isso e toda vez jogava sandália havaiana na nossa cabeça e mandava a gente jogar água fora, lavar a garrafa, encher novamente e colocar de volta na geladeira. O Gabriel adorou essa história e passou inclusive a implicar com o tio dele por conta dessa história. Mas nunca mais ele esqueceu essa história. E por meio dela eu consegui registrar, imprimir na mente dele o que significa honrar pai e mãe. É valorizar a imagem deles, a reputação dos pais. É diferente de amar pai e mãe. É diferente de cuidar do papai e da mamãe. Honrar é fazer de tudo para preservar a respeitabilidade do nome dos pais. É não envergonhá-los com as nossas ações. Perceba o quão forte é uma história. Você tem uma ideia? Os comentaristas bíblicos dizem que quando Jesus começou a contar a parábola do filho pródigo, os ouvintes ficaram irados com a atitude egoísta e desrespeitosa que Jesus estava narrando, né? Daquele filho que exigia a herança do pai ainda vivo. Os ouvintes queriam que Jesus dissesse logo quem era esse jovem para eles irem lá dar uma lição nele. Incrível, né? A mensagem que eu gostaria de trazer hoje é essa. Não perca a oportunidade de abençoar os seus filhos com o prazer de desfrutar desse presente que é a palavra de Deus.
Transforme os momentos de leitura e de aprendizado em momentos prazerosos, momentos de compartilhamento de histórias. Isso é importante agora e será importante para toda a vida dos seus filhos e até netos. Isso vai determinar o tipo de relacionamento que a sua descendência vai ter com a revelação do Senhor. Amém? Para ilustrar isso, e aqui já caminhando para o encerramento, eu quero te dizer que certa vez eu me vi obrigado a contar essa história que eu contei aqui para vocês, sobre como eu expliquei o mandamento de honrar pai e mãe para o Gabriel. E aí certa vez eu me vi na necessidade de contar essa mesma história num culto de jovens. Sabe por quê? Bom, estava eu lá pregando sobre santidade naquele dia. E foi aí que eu percebi como essa geração tem dificuldade de entender isso. Naquele dia, enquanto eu pregava, eu notei alguns olhares assim que denunciavam uma certa discordância quando eu falava da importância, de abrirmos mão de certas coisas para a glória de Deus. E antes de você começar a criticar os jovens por isso, eu quero que você entenda o seguinte: nessa nossa cultura hedonista, autocentrada, individualista, isso é totalmente razoável. É normal que a primeira atitude seja essa, de descontentamento, quando te pedem para deixar de fazer algo que você gosta de fazer. Tenho certeza que isso acontece com você também. Amém? Mas no caso deles, repare, havia inclusive respaldo teológico para aquela resistência que eles estavam tendo ali naquele momento. Na cabeça deles, era mais ou menos assim: afinal, se eu fui salvo pela graça e não pelas obras, qual a necessidade de eu fazer isso ou aquilo, ou de eu não fazer isso ou aquilo? Já que é o sangue de Jesus que me salva, então a minha boa ou má conduta não faz diferença nenhuma. E não é que eles estão certos. De fato, ser bonzinho não leva ninguém para o céu. Só o sacrifício de Cristo é que nos leva para o céu. Você não precisa de santidade para ser salvo, mas para honrar a Deus, sim. Deus diz: sede santos porque eu sou santo. Perceba, o foco da santidade está em Deus e não em nós. Acontece que a nossa cultura, a cultura da nossa época, é humanista demais para nos permitir tirar o foco de nós mesmos e colocar o foco no outro, mesmo que esse outro seja o próprio Deus. Todos esses jovens conhecem de cor os 10 mandamentos, dentre eles o de honrar pai e mãe. Mas quantos deles entendem um significado deste princípio? Para entender o significado, para entender o conceito bíblico de honra, é preciso ir um pouco além da memorização daquele mandamento. Senão, se for só memorizar, o mandamento vira mais um rabisco sem sentido na Bíblia, como os algarismos, que são apenas rabiscos que não contam histórias. Eu acredito que a nossa missão enquanto pais é traduzir a palavra de Deus para uma linguagem que os nossos filhos entendam, ao ponto de fazer parte do dia a dia deles, ao ponto de eles não apenas aceitarem o conceito abstrato, que para nós é suficiente, mas que para eles precisam ser verdades, precisam ser coisas presentes na vida deles, que seja parte da história deles, seja parte de quem eles são. Andando com eles assim pelo caminho, eu tenho certeza que ainda quando forem adultos, nossos filhos não se desviarão desse caminho. Amém? Que Deus nos abençoe nessa linda missão de ministrarmos a palavra de Deus na vida dos nossos filhos. Que possamos fazer isso de maneira amorosa, queridos, de maneira criativa. Agora, nesse momento de quarentena e de isolamento social, sim, mas que também seja um momento de estreitar relações, estreitar os laços familiares, amém? Que Deus seja contigo, que a gente consiga ter tempo de qualidade para a nossa família e que a gente, através desse tempo de qualidade, consiga transformar conceitos bíblicos abstratos em histórias que passem a fazer parte da história dos nossos filhos, que cresçam com eles e que façam parte da visão de mundo deles. E assim a gente tem certeza de que fizemos um bom trabalho. Amém, querido? Aproveite esse tempo. Ministre na vida dos seus filhos. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Valeu.